Escala 6 por 1, porque ela pode ser boa por um lado e não tão boa de outro lado. Fica aí que eu vou te contar. Mais recentemente tem sido motivo de muita polêmica o debate sobre a escala 6 por 1, onde o funcionário trabalha 6 dias na semana e folga um dia. Essa é só mais uma das opções de formas de trabalho, assim como também a escala 5 por 2 e também a 4 por 3, que são as três formas que você costuma encontrar mais no Brasil. O meu objetivo nesse vídeo é te mostrar uma análise sem paixões, ok? E te mostrar também o real motivo de o porquê ela pode ou não dar certo no Brasil. Bom, para começar, esse texto ele foi proposto pela deputada Erika Hilton, do PSOL do estado de São Paulo, que é uma ala mais radical encontrada na esquerda brasileira. Para começar, já vamos partir do princípio que esse debate ele só visa causar um desgaste para um dos lados políticos no Brasil, tanto para a direita quanto para a esquerda. É novamente um fla-flu da política brasileira. E é fato que nem a esquerda e nem a própria direita quer que essa pauta avance na discussão. Obviamente, tudo isso é para gerar aquele atrito, aquela brigazinha ali, aquelas tretas de sempre. Então, não se iluda. Mas, nos pontos mais técnicos que nós vamos discutir aqui, é que eu quero que você preste atenção, ok? Então, só para começar, a redução do formato de trabalho, essa alteração da escala 6 por 1, já resulta numa diminuição da força de trabalho em até 33%. Isso é um ponto. Bom, e tecnicamente se há uma redução na jornada de trabalho, nada mais justo também do que se falar sobre a redução no salário do empregado. Porém, a lei brasileira não vai ali muito nesse sentido. Então, há uma redução na força de trabalho, mas não pode haver uma redução no salário do funcionário, a menos que ele seja mandado embora. Agora, pensa que você, pai de família, já tem ali todos os seus compromissos financeiros no mês. E agora, talvez, aconteceria então uma redução no seu salário, por conta da sua redução na sua carga de trabalho. Ou seja, o Estado definiu que você só pode trabalhar 4 ou 5 dias por semana, então o patrão pode cortar o seu salário. Isto geraria um outro embate enorme. Vamos começar desse princípio, ok? Então, a gente concorda aqui no primeiro ponto. Por outro lado, se não tiver a diminuição no salário do empregado, como a empresa com uma capacidade de 33% menor vai conseguir manter e dar conta da folha de pagamento e ainda cumprir com os prazos estabelecidos para a entrega dos seus produtos ou serviços? Então é óbvio, quem toma na cabeça aqui primeiro é a empresa. Ah, mas a empresa então vai ter que contratar mais mão de obra. É claro, só que a força de trabalho por funcionário diminuiu, o custo aumentou. Então só temos pouquíssimos caminhos aqui. E alguns deles são: opção 1, o custo dessa alteração acaba tendo de ser repassado para o cliente final. Ou seja, no final das contas, o teu orçamento como cliente, como consumidor, que no final do mês já é apertado, passa a ficar mais apertado, porque agora as empresas precisam compensar essa força de trabalho menor, já que elas tiveram um aumento no custos e diminuição na capacidade de trabalho. Opção 2. As empresas então agora definem que muitas das tarefas que antes eram executadas por um colaborador, por um funcionário, agora podem ser automatizadas, podem ser trocadas por outra forma de trabalho, como inteligência artificial, sistemas, automação no geral. Ou seja, no final das contas, a sua chance de perder o trabalho é gigantesca se houver uma possibilidade de ser substituído por qualquer tipo de automação. Provavelmente você vai ser dispensado. E a opção 3, a empresa busca então substituir aquela mão de obra que era regularizada, formalizada, pagava os tributos, estava na CLT, férias, 13º e tudo mais, por um aumento na força de trabalho não regularizada, ou seja, informal. Famosos freelancers, autônomos e por aí vai.
Ou seja, novamente o seu trabalho correndo risco de você ser dispensado. E em todos esses casos, principalmente as empresas de pequeno e médio porte, que são as locomotivas no país, que geram mais empregos, que geram mais oportunidades, acabam sendo penalizadas drasticamente. Ah, Paulo, mas o patrão é o bicho explorador, malvadão, inimigo em comum que todos nós temos. Meu caro, tira essa ideia da sua cabeça de que o patrão é o seu inimigo. Tira essa ideia de que o empresário é o bicho malvadão que quer te ver se lascar. Porque graças a essa turma de doidos que todos os dias acordam com vontade de crescer na vida e levar as pessoas juntos, que existem os empreendedores no Brasil. Porque se eu te contar, isso daqui é um manicômio. Ser empreendedor no Brasil não é para qualquer pessoa. Porque vamos combinar uma coisa. É muito mais fácil você ser empregado no Brasil, porque faça chuva ou faça sol, o seu salário no final do mês está garantido, as suas férias, o seu 13º, muitas vezes os seus benefícios como seu vale alimentação, refeição, transporte, plano de saúde, os benefícios em alguns casos que se estendem também para suas famílias. Ou seja, no final das contas, o empregado ele continua sendo beneficiado de diversas formas, porque a empresa tem que rebolar, tem que dar um jeito, porque a lei trabalhista no Brasil, ela pede que muitos desses benefícios sejam arcados pela empresa, ou seja, é um custo exorbitante você ter um funcionário legalizado, regularizado hoje no Brasil. E é claro, ninguém discorda, a vida do empregado no Brasil ela é difícil? Claro que é, gente. Muitas das vezes você trabalha em condições insalubres para chegar no final do mês ali, o teu salário bater no máximo R$ 2.500, que essa é a média hoje do salário individual daqueles que ainda pagam razoavelmente bem no Brasil, sendo que a média familiar hoje no Brasil, ou seja, marido e mulher, malemar em alguns casos passa de R$ 4.000 por mês. Só que, por outro lado, a vida do pequeno e do médio empresário também não é um mar de rosas. Muito pelo contrário, muitas vezes o cara se dedica anos, meses, sem conseguir tirar um prolabore, sem conseguir fazer a retirada dos seus negócios, porque ele tenta fazer com que o seu negócio sobreviva. E te garanto, cara, leva tempo para fazer uma empresa andar com as próprias pernas. Até lá você tem que ter diversos recursos, crédito que é extremamente inacessível no Brasil para o pequeno e médio empresário. E além de ter que arcar com os custos de produção, mão de obra, serviços e por aí vai, tem os custos trabalhistas, tem os impostos, o risco, as taxas de juros, fornecedores, sindicatos. E no final da história, quem fica com a maior fatia do bolo, sabe quem é? Pois é, meu caro, é o governo. Só para você ter uma ideia, em 2023, o custo do Brasil beirou os 5 trilhões de reais. Ou seja, para manter todo esse aparato funcionando dessa máquina pública, judiciário, funcionários públicos, benefícios sociais, tudo essa loucura toda no Brasil, o Brasil precisa arrecadar anualmente 5 trilhões de reais. E todos os anos esse número só aumenta. Mas aí agora eu deixo um questionamento para você. Que poucas pessoas estão fazendo nessa discussão da escala 6x1. O que o governo ofereceu de contrapartida para as empresas que se propuserem a entrar nesse regime da redução de trabalho 6x1? Absolutamente nada. O projeto, meus caros, não contempla nenhuma simplificação tributária, nenhuma redução de juros, nenhuma linha de crédito especial para ajudar o empresário a crescer, contratar mais pessoas. Ou seja, é uma saída para você sem um convite para o jantar. Você entendeu, né? Agora, é justo o trabalhador ter mais tempo de descanso? Claro que é, ninguém discute isso, esse não é o ponto principal. Todo mundo quer trabalhar menos, poder ganhar o mesmo tanto ou até ganhar mais se for possível. Porém, a relação de reciprocidade que esse projeto traz hoje para as empresas é absurdo.
Não há uma contrapartida para as empresas que aderirem a essa forma de trabalho, ou que serão talvez obrigadas, se esse projeto andar, a aderirem a essa proposta de trabalho. Pelo menos até aqui não se contempla nada. E no discurso pode até parecer bonito e atrativo ter uma escala de trabalho nesse formato mais reduzido. Lembrando que não é todas as empresas. Aliás, não são muitas empresas que têm essa forma de trabalho. A maioria tem uma escala 5x2, mas estão querendo talvez implementar uma escala de trabalho 4x3, ou seja, aumenta ainda mais um dia de descanso, ou seja, 3 dias de descanso na semana. Tecnicamente, é maravilhoso para o empregado, só que é péssimo para a empresa e para a economia do país. Tendo em vista as dificuldades de se abrir e manter uma empresa em funcionamento no país, de o pequeno e o médio empresário conseguir crédito para sustentar, para mover o seu negócio, e ainda mais de se manter de pé, a tendência é que a maioria acabe desanimando ou sendo desestimulado a manter as suas empresas abertas ou então até abrir novos negócios, porque tem que ser muito louco para ser empresário no Brasil. Seja pequeno, médio, grande, não interessa. Tem que ser muito chupeta das ideias. E de novo, quem paga essa conta no final de tudo são os trabalhadores. São os clientes que no final das contas vão ter que pagar o custo daquela produção mais caro, daquele serviço mais caro. Agora, dá só uma olhada nesse gráfico aqui. No Brasil, nós temos 203 milhões de habitantes. Desses, mais de 140 milhões dependem do Estado, ou seja, engloba famílias que sobrevivem de auxílios, aposentados, crianças, adolescentes, ou seja, apenas 1/3 do Brasil é que movimenta essa máquina toda. Então esses discursos de populismo barato, eles sempre chegam nos piores momentos para o país discutir. Gente, o Brasil é um país emergente, muito longe da qualidade de vida e do retorno de impostos que se tem uma Suíça, um Japão, uma Austrália, uns Estados Unidos, uma Alemanha, entre outros países desenvolvidos que tem uma simplificação bem legal da forma de tributar as pessoas, os consumidores, os empresários, a sociedade num todo, e onde tem um retorno do investimento, ou seja, do imposto que não é investimento, mas do imposto bem significativo, que é mais atrativo. Tem segurança, saúde, tem infraestrutura, logística, avanços tecnológicos, coisa que no Brasil, que é um país emergente de terceiro mundo, não tem. E, novamente, o nosso custo, o custo do Brasil para se manter essa máquina toda funcionando, ele só aumenta ano após ano, e a arrecadação aumenta e o salário não acompanha na mesma velocidade. Agora vem a cereja do bolo. Pasme, lá não tem, nesses países não tem essa quantidade absurda de leis trabalhistas que favorecem extremamente o empregado, como tem no Brasil. Em alguns desses países, os funcionários trabalham 10, 12, 15 horas por dia. Mas agora, sem ir muito longe, vamos olhar para dentro do nosso país. Você paga imposto na produção, imposto no consumo, imposto na declaração, você paga imposto em tudo, até para respirar. E o retorno disso é absolutamente zero. Porém, no meio de toda essa bagunça, há alguma proposta por parte do governo, por parte do legislador em reduzir a carga tributária, em diminuir o custo da máquina brasileira? Não tem, não existe, não está contemplado nesse projeto até aqui. Eles tentam literalmente sufocar o contribuinte, virando o cara de ponta cabeça e chacoalhando o cara até ver a última moeda que vai cair dali. E só para você ter noção, só o judiciário brasileiro chega a custar o preço de alguns países pequenos no globo para se manter. Só o judiciário brasileiro, a um custo estimado anual da casa de bilhão. E os salários dos funcionários públicos são altíssimos, alguns que chegam a passar da casa de 40, 70 mil reais. E novamente, um Estado paternalista que passa demais a mão na cabeça do empregado, das pessoas, a fim de tentá-las, manipulá-las de alguma forma. E aí, os lados políticos tentam promover esse debate, por quê?
sabe que gera um atrito, gera uma discussão de um lado, de outro. A esquerda tenta bater em cima da direita, porque a direita só olha o empresariado, a direita tenta bater em cima da esquerda, porque a esquerda tenta ser populista e paternalista demais, só que no final das contas, ninguém ganha. A alternativa mais plausível seria: vamos discutir a redução do tamanho do Estado, vamos deixar com que o empregado e o empregador discutam livremente as suas maneiras de trabalhar e que isso seja de repente documentado, jogado em alguma coisa ali para que isso seja usado posteriormente, caso necessário, ali numa rescisão, um BO, algum problema que aconteça na relação ali do funcionário com a empresa. Não, isso não existe no Brasil, porque é sindicato sufocando de todos os lados, de todos os pontos, e um Estado extremamente inchado, incapaz de se sustentar. Bom, o lado relativamente menos pior, pelo menos até aqui, é que as chances deste projeto vingar, andar, ainda são baixíssimas. Por um lado é ruim, obviamente, por conta das pessoas que trabalham nesse sistema de trabalho e acabam ficando refém disso. Por outro lado, enquanto não se tem uma proposta de contrapartida do lado do Estado, pelo menos por enquanto as pessoas continuam podendo ter uma garantia de que seus trabalhos perdurarão por pelo menos mais um tempo.